explicação sobre a questão da saúde preventiva é um mantra que a gente vem repetindo há muitos anos, né? Eu sempre digo que a gente tem uma inversão da pirâmide na área da saúde, em que pese o governo federal não reajustar a tabela SUS, em que pese ter reduzido os recursos com a política do Previne Brasil, em que pese a gente ter menos recursos na saúde nos últimos anos, né? Eu acho que em áreas sociais nós tivemos uma redução de recursos em uma série de áreas, e isso é o que está trazendo dificuldades para o município. Então não podemos, se nós compararmos como era o repasse dos recursos federais no período de 5, 6 anos atrás, 10, e hoje nós vamos ver que os municípios estão arcando cada vez mais com atividades fins que são corresponsáveis o Estado e a União, e que o Estado e a União não repassam os recursos para os municípios. Enquanto nós tivermos a visão de que lá está tudo bem e que o orçamento secreto vai resolver a nossa vida, nós vamos ter cada vez mais problemas no município. A gente tem que exigir transparência no repasse dos recursos em cima de programas que efetivamente melhorem a vida das pessoas. E os municípios que executam programas e políticas públicas precisam ter a contrapartida das diferentes esferas de governo. Diferente disso é sermos concordinos e calarmos a boca quando o governo é desse ou daquela ideologia que eu acredito. Eu quero ver depois de 1º de janeiro se todo mundo vai falar pianinho assim com relação à falta de recursos federais, porque vai mudar sim, e aí nós vamos ter que ver como cada um vai se comportar. Eu sempre reivindiquei mais recursos federais e vou continuar nesse mantra. Porque, para mim, um governo que se preze não pode deixar o município sem recursos para fazer políticas públicas. Aumentou o recurso do Fundeb, que foi uma luta dos profissionais da educação e de muitos secretários de educação país afora. Não fosse isso, a situação dos municípios seria ainda pior. Agora, na questão da saúde, é grave o tratamento irresponsável que o Ministério da Saúde tem feito antes, durante e pós-pandemia. Porque quem garantiu os recursos da saúde durante a pandemia foi o congelamento dos salários dos servidores públicos. Esses foram os responsáveis para garantir que o caixa do governo federal repassasse os recursos. Não fosse isso, nós não teríamos nenhum recurso com relação ao combate à pandemia. Isso tem que ser dito em algum lugar, porque senão parece que está tudo bem e o Brasil não anda bem. Os indicadores nas receitas municipais estão mostrando. A segunda questão é sobre o tal do problema de pessoal. Então, agora vamos falar franco. Há anos atrás, todas as vezes que eu vinha aqui, a conversa era a seguinte: vamos terceirizar, porque daí a gente faz organizações sociais, a gente faz via isso, via aquilo, importa o nome. Na verdade, é transferir para a iniciativa privada a execução de serviços públicos essenciais. Porque isso vai trazer menos recursos, impacta menos na folha, o município vai ter mais recursos livres. Era esse o discurso ou não era? Sempre foi esse. Os meus colegas servidores que estão aqui sabem que sempre foi uma fórmula utilizada com maior ou menor escala em diferentes governos para aliviar o peso da folha e, ao mesmo tempo, para poder ter mais recursos livres. Pois então, agora com o governo, aquele que diz que tudo vai bem, os municípios, a partir deste ano, tiveram que colocar todos esses contratos contínuos, que são serviços, dentro da folha. Então, o ano passado, a gente fechou a folha em 43%. Agora ela vai fechar em 48%, 49%, vai ficar por aí, mais ou menos. A gente tem que pagar, a gente tem que botar na folha como se fosse despesa com o pessoal. Esse recurso a mais da folha não pactua, não tem reflexos lá no FAPS, e, portanto, o município paga o INPS para isso, e depois paga no FAPS aqui, porque nós temos só 1,5 servidor nativa para 1 servidor aposentado. Então, é uma conta que não fecha, não vai fechar mesmo. E aí a gente acha que o problema do FAPS é achincalhar e assaltar o bolso dos servidores. Não é. Se nós continuarmos com essa política de terceirizações em grande escala, com essa medida do Ministério da Fazenda, vai ser difícil equacionar essa conta. E aí, tem mais. Quando as empresas abandonam, como foi a última ali da merenda escolar, quem fica com o passivo trabalhista é a prefeitura. Ela fica sem o serviço e fica com o passivo trabalhista. Ou não é assim? Tem milhões e milhões ali sendo cobrados de passivo trabalhista de empresas terceirizadas.
Começa com um contrato e na saúde é um escândalo. Começa com um contrato de 1 e pouco, aí mostra os dados, tudo funciona bem, maravilhoso, as UPAs, era só um pouquinho, economiza. Primeiro que superestimam a despesa com os servidores. Coloca o servidor no fim da carreira e não no começo, como ela na UPA. Segundo, que depois o contrato começa e cada pouquinho tem um aditivo. Tudo é motivo para aditivo. E a prefeitura está sempre, desculpa os gestores, mas com a faca no pescoço, porque querem mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro no hospital, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E a nossa pirâmide na saúde é o seguinte, 20% do orçamento é gasto na atenção básica e nos programas de prevenção. E o resto é tudo na média e alta complexidade. Então, esse círculo vicioso tem que acabar, gente. E aí a gente tem que tratar a gestão de outra forma. Esse é um alerta que eu venho fazendo e vou continuar fazendo, quem sabe um dia alguém ouça, e comece a observar e a fazer cálculos efetivamente consistentes sobre o custo operacional de serviços continuados com empresas terceirizadas que têm uma baixa qualidade, um retorno pífio para o poder público, uma entrega muito, muito, muito ruim para a população, porque, além de tudo isso, o serviço público mais caro é aquele que é ineficiente, que não dá conta do recado e que não tem resolutividade. Então, isso nós temos que começar a pensar. Para resolver o problema do FAPS, tem que começar a enfrentar esse problema como um todo. E só para corrigir o secretário, que eu não podia deixar de fazer uma correção, né? Se atingirmos o regime prudencial, só para avisar, os primeiros que vão sair serão os CCs.